A, E, A, E. Ok, som. Batalhão e avante bem forte, sustentando a batalha do bem, suplantando o mal e a morte, e aguardando o Senhor que vem. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Ei, avante, soldados de Cristo, do Espírito a espada empunhai, já cingidos e contritos, do Evangelho a bandeira hasteai. Não podeis pertencer à reserva, pois enquanto o Senhor não volver, o inimigo se conserva, sempre disposto a combater. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Se tu amas a Cristo, ó Igreja, se a fé mora em teu coração, já marchai na sã peleja, sobre o comando do bom capitão. Pouco importa a questão de partidos, se lutamos à sombra da cruz, tendo as armas prevenidas, sermos soldados aí Deus jus. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. E assim a Igreja querida, terminando a batalha, irá desfrutar na eterna vida o galardão que Jesus lhe dará. Tu crente ouvirás o bem-vindo, pois lutastes com pés ele ardor. Ele te dirá sorrindo, entra no gozo do teu Senhor. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto.
de sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Quando entrares na casa do Senhor, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar é santo. Meus queridos amados irmãos, a minha saudação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso culto de doutrina, que possamos render ao nosso Deus a nossa oferta de adoração em espírito e em verdade, que possamos na casa do Senhor reverenciá-lo também, conforme Ele é digno, conforme Ele é merecedor. Ao Deus que tu adoras, o adore com reverência, o adore com fidelidade, de acordo com o que você entende que Ele merece. Passemos a orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus da glória, por podermos, ó Deus, nesta noite nos reunir aqui em tua casa de oração. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos conduzir segundo a tua vontade, segundo o teu querer, abençoando, meu Deus, cada um dos louvores aqui entoado para a glória do teu nome. Abençoa poderosamente cada um dos nossos irmãos que estão chegando, os que ainda irão chegar. Visita, meu Deus, aqueles que não puderam chegar até aqui por motivo de enfermidade, trazendo cura, Deus, e uma outra oportunidade posso estar aqui te adorando, reverenciando, conforme tu mereces, Pai. Nos abençoa, Pai, nos ensina, meu Deus, como te adorar, nos ensina, Pai, como reverenciá-lo de acordo com a tua vontade, e que possamos, meu Deus, em cada momento que nos reunimos, adorá-lo conforme tu mereces, e nessa noite não seja diferente. Unja o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos entender os teus ensinamentos, e recebe, meu Deus, em teu trono de glória, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero convidar aqui o grupo varonil para fazer os congregacionais. Logo após o grupo varonil, o nosso pastor Ivanilson Guerra vai estar com a oportunidade de fazer a leitura da palavra e o mesmo estará orando. Continuemos em adoração, continuemos em reverência ao nosso Deus, pois Ele é digno e Ele está presente. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. O primeiro hino é o 322 na harpa cristã, 322 na harpa e depois o 208. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz,
pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Hoje queres te entregar pra Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo,
Saúdo a todos no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em reverência. A palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1. Alguns irmãos ainda estão procurando. Passamos a ler então a palavra do Senhor que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa noite na Tua presença e que estamos aqui reunidos na Tua casa, chamada casa de oração. Pai, perdoa os nossos pecados, porque não somos dignos de estar na Tua casa, não somos dignos de estar na Tua presença. Mas pelas Tuas misericórdias, Senhor, nós estamos aqui para cultuar o Teu nome. Pai, fala conosco através dos louvores, mas usa também o Teu servo na Tua santíssima palavra, porque nós estamos aqui para ser edificados e alimentados por ela. Ó Espírito Santo de Deus, vem estar na direção desse trabalho. Toma posição diante da Tua igreja, Senhor. Fala conosco, ó Senhor, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto como oferta de adoração ao Teu nome. É no nome de Jesus, desde já eu quero te pedir, Senhor, quero te agradecer, porque só o Senhor é Deus e vive e reinas para todos sempre. Amém, amém e amém, Jesus. Louvado seja, exaltado seja sempre o nome do Senhor. Que o teu povo tem nesta noite a liberdade de adorar, de render graça, de exaltar o nome desse Deus tão maravilhoso. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração. Eu quero convidar a nossa irmã Soledade para estar dando início aos nossos louvores também, dando continuidade na realidade. Logo após a nossa irmã Soledade, o grupo Vozes de Júbilo também estão com a sua oportunidade. E a igreja, junto com os irmãos que aqui estão, adoram aí também, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor, um hino bastante conhecido, a igreja conhece. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero te oferecer.
aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica minhas vestes, Sangue remidor, ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, peço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
Por vozes de júbilo, tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Não me seduz toda a glória do mundo, não me entrego a honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, para que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Oh, 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 oh. Me aceita como oferta de amor. Oh, oh, oh. Me aceita como oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, para que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Oh, 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 oh. Me aceita como oferta de amor. Oh, oh, oh. Me aceita como oferta de amor. Oh, oh, oh. Me aceita como oferta de amor. Oh, oh, oh. Me aceita como oferta de amor. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O nosso diácono Pedro Pinto da Silveira também está com a sua oportunidade. Logo após o diácono Pedro Pinto, o grupo Cedro. Após o grupo Cedro, a nossa irmã Hariane Mendes também está com a sua oportunidade. Enquanto o nosso diácono Pedro Pinto vem trazer a sua oferta de louvor e adoração,
a igreja do Senhor também tem a oportunidade de devolver os seus dízimos e também trazer, ofertar, trazer sua oferta de adoração e para manutenção e expansão do Evangelho. Continuemos em adoração em nome de Jesus. Eu trago a minha saudação nesta noite aos amados irmãos e amigos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar louvando e exaltando ao nome do Senhor, aleluias! Glória a Deus, aleluias! A igreja de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus, ela vive com Cristo a reinar, e perto está de subir para o céu. Ela vive no santo caminho, come o pão e bebe o vinho, canta hino ao Cordeiro Divino, e assim vai subir a cidade do céu. Que amor, que prazer, é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer, é beber desta fonte de amor. Amor, que prazer, é beber dessa fonte de amor. Essa fonte que emana da cruz, santo rio de luz, que nasceu do Senhor. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vinde todos que têm salvação, pois o galardão pronto está. Vinde todos que a vida têm, no reino celeste ainda há lugar. Vinde todos remidos à luz, só Jesus é quem dá o perdão. Vinde agora, irmão, conhecer este grande poder da nossa salvação. Que amor, que prazer, é sentir comunhão com Jesus. Que amor, que prazer, é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer, é beber desta fonte de amor. Essa fonte que emana da cruz, santo rio de luz, que nasceu do Senhor. Aleluias! Que prazer, aleluias, é estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é ter comunhão com este Deus maravilhoso. Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim.
tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Eu também tenho o prazer de saudar a amada igreja no santo nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar e bendizer o nome dele. É um hino conhecido, a igreja pode cantar comigo. Aleluia, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia, Jesus.
Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, eu te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. A igreja pode cantar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que possamos fazer como fez o rei Davi, que na sua repreensão ele disse com a sua atitude: tira tudo de mim, menos a tua presença, Senhor. Que possamos ser verdadeiramente jardim particular do nosso Deus, que possamos, quando nos reunirmos ainda mais, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua soberania em nossa vida. Vamos continuar adorando neste momento. O nosso pastor Ivanilson Guerra também está com a oportunidade de trazer a sua oferta de louvor e adoração. Logo após, o nosso querido irmão Matias também vai adorar junto com a igreja, e a igreja continua celebrando com o teu coração agradecido pelos feitos do Senhor em tua vida. Mais uma vez eu tenho o prazer de saudar a todos no nome de Jesus, amém? Está feliz da glória a Deus? Quero expressar a minha alegria de estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Estou aqui hoje, porque amanhã e depois é aula do CETEL, então aproveitei a carona da belíssima festa que a gente teve ontem aqui. Deus abençoe. Vamos adorar.
Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Direita e esquerdo eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, e ele envia anjos para me guardar. Exclusivo é o meu coração, vivo só de ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Salva de palmas para Jesus. Bem forte, porque é para Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém.
Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui, a presença dele já se faz presente nesse lugar. E como foi falado, sem a presença dele a gente não consegue ir adiante, sem a graça dele, sem o auxílio dele, do Espírito Santo. É ele quem nos dirige. Que a cada dia a gente venhamos reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo e da sua presença. Que nesta noite a gente venha dizer, a gente venha falar com ele, venha dizer: Senhor, não retires a tua presença, não retires o teu Espírito Santo, não saia, Jesus, não retires, continua conosco. Que a nossa oração seja essa. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, ele é grande. Aleluia. Não existe outro Deus comparado ao nosso Deus. Sobre toda a terra e céu não existe outro Deus comparado ao grande eu sou. Tudo se faz no seu falar, quão profundo é o seu olhar dentro do meu coração. Feito cachoeira vem, enche a minha vida e faz transbordar com tua unção. Ele é grande, grandioso és, poderoso és. Toma-me em tuas mãos e não me solta não, não me deixe não. Sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Não me solta não, não me deixe não. Sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Eu não posso viver. Eu não posso viver sem a tua presença. Aleluia. Feito cachoeira vem, enche a minha vida e faz transbordar com tua unção. Diga que ele é grande, grandioso és, poderoso és. Toma-me em tuas mãos e não me solta não, não me deixe não. Diga pra ele: sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Não me solta não, não me deixe não. Sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Não me solta não. Aleluia, não conseguimos viver. Não conseguimos sem a tua presença, Senhor. Eu não posso viver. Não me solta não, não me deixe não. Sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Eu não posso viver. Eu não posso viver. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver. Aleluia, amém, glória a Deus. Louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor. É um dos momentos mais difíceis na vida de um cristão, é quando ele entende que o que ele está fazendo está o distanciando da presença de Deus. Então, que não venhamos passar por este momento, né? Se você está passando por alguma dificuldade, procure o seu pastor, converse com o seu pastor, receba orientação,
porque pense como é triste não estar na presença de Deus. Já tivemos nosso coração regado pelo seu Espírito Santo por meio dos louvores. Agora eu quero convidar aqui o presbítero François e o nosso irmão Bruno Jefferson. O presbítero vai estar orando pela vida dele e o nosso querido Bruno Jefferson vai nos trazendo a instrução do Senhor para a nossa vida. Não desperdiçamos esse tempo, mas estejamos atentos. Deixe as conversas paralelas para após o culto. Você vai ter tempo para isso. Eu agradeço aqui minha oportunidade. Logo após a ministração da palavra, o nosso querido pastor Davi Marroco vai trazer as pastorais e o mesmo dará encerramento do culto. Deus abençoe a todos. Tenho o prazer também de saudar a amada igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Deus maravilhoso, nos alegramos, Senhor, porque sentimos a Tua presença neste lugar, meu Deus querido, através dos louvores, Senhor, podemos, Senhor da glória, verdadeiramente, ó meu Deus, compreender que tudo quanto aqui foi realizado, Senhor, não foi obra humana, ó Pai, mas o Senhor, meu Deus querido, através da Tua graça, do Teu poder, da Tua glória, Senhor, moveu o Senhor da glória, corações neste lugar. Pai bendito e amado, queremos, Senhor, continuar na Tua presença, ó meu Deus. Portanto, Senhor, colocamos diante do Senhor, meu Deus, o Teu servo, ó meu Deus amado, que ministrará a Tua palavra, Senhor, que a mesma graça seja sobre o Teu Filho, Senhor da glória, para que no abrir e fechar a sua boca, a Tua palavra seja, Senhor da glória, transmitida ao coração da Tua igreja, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, eu oro te pedindo, Senhor, abre o meu coração para compreender a Tua palavra. Fala, Senhor amado, grandemente ao Teu povo, é que eu oro te pedindo, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Tenho o prazer de saudar a todos no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 para a nossa meditação nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, começando do versículo de número 5. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. João 3, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 5 e seguintes, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 16 e 17 desse mesmo capítulo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Podeis se assentar no nome de Jesus. Meus amados irmãos e queridos amigos, neste culto doutrinário, estaremos falando um pouco acerca da doutrina da salvação. E diversos poderiam ter sido os textos base escolhidos, mas eu escolhi esse capítulo 3 do Evangelho segundo João, especialmente essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, numa dada oportunidade, porque nesse momento aqui que Jesus teve esse encontro com Nicodemos à noite, Nicodemos verdadeiramente entendeu do que se tratava a salvação. A salvação, ela é um lindo presente de Deus para todo aquele que nele crê. Eu costumo comparar a salvação com um presente, porque é algo
pelo qual eu não trabalhei, é algo que foi me dado gratuitamente, mas que outra pessoa pagou o preço, é algo que me é oferecido, que eu posso receber, mas eu posso recusar. Então eu aprendo que nesse encontro que Jesus teve com Nicodemos, por mais que fosse um mestre da lei, ele precisava nascer de novo. Porque não adianta ter todo o conhecimento que seja do mundo e não ter o conhecimento do alto, que é aquele que nos leva para ir morarmos no céu. Então a salvação é esse lindo presente de Deus. E a Bíblia conta a maravilhosa história da redenção, que todos nós estamos presenteados com ela através do Salvador, que não é outro, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós aprendemos que Jesus veio ao mundo buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele mesmo disse que não necessitavam de médicos os que estavam sadios, mas sim os que estão doentes. E Jesus veio para tratar da maior doença da humanidade, que a medicina não tem cura, que não existe remédio feito em nenhuma farmacêutica, que é o pecado que todos nós estamos sujeitos. Jesus veio como médico dos médicos para apresentar esse remédio, que é a fé na sua pessoa, para que nós pudéssemos alcançar misericórdia da parte dele. Então, falar em salvação é falar sobre o tema central da Bíblia, intimamente ligado à redenção. A Bíblia inteira fala sobre isso, desde Gênesis 3, quando houve a queda, isto é, o primeiro pecado do casal original lá no Éden, que desde Gênesis 3 já havia a promessa que o Senhor Jesus haveria de vir, que Deus levantaria da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus, ele é o cumprimento dessa promessa. Jesus é o Messias prometido, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então nós aprendemos que a salvação ela está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a palavra hebraica que é mais costumeiramente usada para a salvação é Yasha, que significa libertar-se do jugo, que significa libertar-se da escravidão. Ela aparece cerca de 205 vezes na Bíblia, a palavra Yasha, fazendo referência a livramento e salvação. Quando a gente vai para o Novo Testamento, uma palavra mais comum para a salvação é sotéria, que significa do grego literalmente salvação. É por isso que o ramo da teologia que estuda a salvação se chama soteriologia, porque vem da palavra grega sotéria, que significa salvação. E por que eu estou tratando essas coisas? Porque nós, enquanto igreja, precisamos compreender qual a posição da igreja que nós fazemos parte em relação à doutrina da salvação. E não é igual para toda igreja evangélica, não. Não, irmão. Existem diferenças doutrinárias. Por isso que é bom culto de doutrina e escola dominical, para que a gente entenda no que a sua igreja crê, no que as outras igrejas creem e quais as principais diferenças entre elas. Pois bem, tratando sobre os elementos do novo nascimento, que foi a conversa de Jesus com Nicodemos, e pegando os escritos bíblicos, nós aprendemos que tem vários termos associados à salvação. E os dois primeiros, muito debatidos e também muito mal compreendidos por parte de alguns, é a eleição e a predestinação. Eleição e predestinação são duas doutrinas bíblicas nas quais nós cremos, nas quais nós acreditamos serem válidas para toda a igreja, mas existem pelo menos dois entendimentos acerca do que é eleição e acerca do que é predestinação. E isso vai variar de igreja para igreja. No caso da nossa igreja, nós acreditamos demais na eleição, mas na eleição segundo a presciência de Deus. E o que quer dizer isso, meu amado e querido irmão? Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz isso: eleitos segundo a presciência de Deus. Então a doutrina da eleição significa dizer que Deus, antes que o mundo fosse mundo, debaixo da sua soberania que só o Senhor tem, elegeu um povo para ser dele. E essa escolha soberana de Deus,
é uma escolha que ninguém pode fazer diferente. Deus, ele escolheu um povo. Mas quem é esse povo que Deus escolheu? Pedro responde que é eleito segundo a presciência de Deus. Então, Deus escolheu um povo porque ele sabia de antemão, por isso presciência, pré-conhecimento. Deus sabe do passado, Deus sabe do nosso presente e Deus sabe do nosso futuro. Então Deus, com base na sua presciência, no conhecimento prévio que ele tem de tudo, ele sabe quem vai crer verdadeiramente nele, ser fiel até a morte, e quem não vai crer verdadeiramente nele. Então a eleição é uma doutrina bíblica? Sim. Baseada na soberania de Deus? Também. Mas nós cremos na Igreja de Cristo numa eleição que é baseada na presciência de Deus. Então, todos quanto receberem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebem o perdão dos seus pecados, seu nome é escrito no livro da vida e este ou esta passa a fazer parte do grupo dos eleitos. Então, quem são os eleitos de Deus? São aqueles que não se envergonharam do nome de Jesus de Nazaré. São aqueles que confiam no seu capitão e sabem que o capitão Jesus vai nos levar para um porto seguro chamado céu de glória. Eu costumo comparar a eleição, um comparativo, uma ilustração disso é a eleição que o Senhor fez é uma eleição corporativa. É o que a gente costuma dizer, a eleição da igreja, no sentido de que o Senhor predestinou todos quanto crescem no Senhor Jesus a fazerem parte desse grandioso barco, nessa ilustração que eu estou dizendo, que vai chegar no céu. Ou seja, todos que estiverem no barco, todos que confiarem no capitão Jesus, todos esses são eleitos segundo a presciência de Deus. Mas existe, meus amados irmãos, uma outra corrente que entende a eleição de uma forma bem diferente. A eleição, conforme entendem os irmãos de viés calvinista, eles entendem que a eleição ela é fatalista. Isto é, que o Senhor escolheu de antemão um punhado de pessoas e somente essas pessoas receberiam graça, fé e salvação da parte de Deus. Eles creem, portanto, que Deus predestinou de forma fatalista, de forma irrevogável, irretratável, um número fechado de pessoas que vão ser salvas. E o restante da humanidade será totalmente condenada, sem chance sequer de arrependimento. Então, se você me perguntar quais são as igrejas que creem na eleição conforme a presciência de Deus, que é o que a sua igreja, a Igreja de Cristo, crê. A Igreja de Cristo crê assim, Assembleia de Deus crê assim, Igreja Metodista crê assim, uma parte da Igreja Batista crê assim, uma parte da Igreja Anglicana crê assim, mas existem muitas outras igrejas que creem na eleição de forma fatalista, determinista, como eu expliquei há pouco tempo. Principalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Congregacional, parte da Igreja Batista, parte da Igreja Anglicana. Então a gente percebe que essas últimas igrejas que eu citei, eles creem de uma maneira totalmente diferente sobre a eleição. Para eles, o Senhor já determinou quem são os eleitos, e somente esses vão receber uma graça irresistível da parte de Deus para serem salvos. Então os irmãos já estão cientes que se vocês conversarem sobre o assunto salvação com os irmãos dessas denominações que eu citei por último, presbiteriana, batista, congregacional, anglicana, eles vão ter esse entendimento. Para eles não existe livre-arbítrio, para eles não existe a salvação que Jesus ofertou na cruz, não foi em favor de todos, mas em favor de alguns. A expiação que Jesus fez na cruz não foi ilimitada, mas para eles foi limitada. E nós vamos aqui falar desses pontos um por um, para a gente sair daqui municiado dessas informações, para quem pedir a prova da nossa fé, a gente saber dizer que nós cremos conforme a doutrina da nossa igreja, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras.
Então, o que seria eleição, igreja? Seria o aspecto da salvação que aponta para o nosso passado. Antes que a gente viesse ao mundo, Deus elegeu um povo, segundo a sua soberana vocação. E quem seria esse povo? Todos aqueles que viessem a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é eleição. E o que viria a ser predestinação? Predestinação é o aspecto da nossa salvação que aponta para o futuro. Isto é, a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós que já havíamos sido eleitos segundo a presciência de Deus, também somos predestinados a dia após dia nos parecermos mais com Jesus de Nazaré. Então a predestinação tem a ver com o aspecto da nossa salvação que faz com que a gente se conforme a cada dia e nos pareçamos a cada dia mais com Jesus de Nazaré. Além de eleição e predestinação, outros termos relacionados à salvação são chamado, justificação, regeneração, vivificação, santificação e, por fim, glorificação. O que viria a ser vivificação e regeneração? Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós somos vivificados. Significa dizer que nós estávamos mortos, porque só pode ser vivificado quem estava morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, Ele transforma a morte que havia em nós em vida. Isso é vivificação. Ao passo que Ele nos vivifica, Ele também nos regenera. Ele trabalha em nós de dentro para fora. Eis que tudo se passou e se fez novo, nova criatura é qualquer homem ou qualquer mulher que entregou a sua vida a Jesus. Ele vai lhe restaurando de dentro, e isso vai sendo exteriorizado através das suas ações que dão prova na fé do Deus que você crê. E também nesse momento nós somos justificados. E justificação tem a ver com o aspecto da salvação que Deus nos declara justos. É como eu sempre faço esse exemplo na escola dominical quando eu estou tratando sobre esse ponto. Uma ilustração apenas. Imagine nessa ilustração que eu sou Deus, você é você e Jesus são meus óculos. Eu vou lhe dizer o que é a justificação. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é como se o Senhor, Deus, fizesse isso. Olha. Você entendeu? Imagine que eu sou Deus, você é você e Jesus são meus óculos. Quando você entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, é como se o Pai fizesse isso. Ele olha para você através de Jesus de Nazaré. Porque você creu verdadeiramente nele, então ele vê em você uma pessoa justificada. Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento e deles não traz mais a memória. Ele nos perdoa e nos purifica de toda iniquidade. Então isso é justificação. É Deus dizendo, agora ele é justo, agora ela é justa, porque creu no sacrifício do meu filho bendito, Jesus de Nazaré. E aí, por fim, os outros dois aspectos da salvação é a santificação e a glorificação. Depois que você passou por esse processo inicial, você está atualmente em processo de santificação. E essa santificação nunca vai ser concluída aqui na terra. A gente vai dia após dia tentando ser mais santo, mais parecido com Jesus, conforme está escrito, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Contudo, a gente continua sujeito ao pecado, às tentações, a fraquejar e a errar. Mas estamos em processo de santificação. A gente tem que dormir hoje mais crente do que quando a gente acordou. Mais santo, mais sal, mais luz para a glória do nosso Senhor Jesus de Nazaré. E a glorificação é uma etapa da nossa salvação, a última etapa que só vai ocorrer quando Jesus vier buscar a igreja dele. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, 1 Tessalonicenses 4 diz que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados e serão arrebatados. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados e em seguida também arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor.
E é nesse momento em que vai chegar o aspecto final da nossa salvação, que é a glorificação, onde o Senhor nos dará um corpo semelhante ao de Cristo, onde receberemos um corpo glorificado, onde seremos galardoados pelo trabalho que fizermos para o reino do Senhor. Então esse é o último aspecto da salvação. Portanto, irmãos, fica claro na conversa que Jesus teve com Nicodemos e com tantos outros enquanto teve o seu ministério aqui na terra, que Deus tem um plano de salvação. Mas esse plano não é somente para alguns sortudos, não. Esse plano está disponível a todo aquele que nele crê. Por isso que o texto bíblico de João 3,16, por muitos, é chamado de texto áureo da Bíblia. Porque ele resume o plano de salvação de Deus e deixa claro que a salvação está acessível a todos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então fica claro que o desejo de Deus é salvar a humanidade, é perdoar os pecados do maior número de pessoas que se voltarem para Ele. Mas isso depende da nossa resposta de fé ante a palavra de Deus. É por isso que eu costumo dizer que o processo de aceitação ao Senhor Jesus se dá quando a gente ouve a palavra. Romanos 10:17 diz isso. Pelo que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra, ela vai transformando a gente por dentro, todo dia um pouquinho mais. Quando um amigo visita a igreja e ele escuta a palavra, é isso que o Espírito Santo faz, começa a trabalhar dentro dele. E aí ele vai ouvindo a palavra e o Espírito Santo trabalhando, até que um belo dia, essa pessoa toma uma decisão e diz: a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida para Jesus de Nazaré. Então a aceitação a Jesus que a gente fala começa com o ouvir da palavra. E quando a pessoa ouve a palavra, nós somos compelidos a reconhecer que não somos perfeitos, mas sim pecadores. Nós ofendemos ao Senhor todos os dias com os nossos pecados. E ao ouvir a palavra a gente reconhece isso, se arrepende, confessa os nossos pecados, pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa, nos cura, nos liberta, nos transforma e salva as nossas almas. É assim que funciona o processo de salvação conforme cremos. Mas existem, amados irmãos, pelo menos dois entendimentos que são bem diferentes um do outro quando se fala sobre a salvação, que é a escola arminianista e a escola calvinista. E aí eu vou dizer nesta noite, de forma bem objetiva, as principais diferenças entre ela e dizer onde é que a igreja de Cristo se situa no meio disso. Quando a gente fala sobre salvação, a gente é mais arminiano do que calvinista. A nossa igreja, ela crê em pelo menos 4 dos 5 pontos defendidos por Armínio. Quem foi Armínio? Foi um teólogo holandês que viveu durante o próximo ao período da Reforma Protestante e desenvolveu a sua teologia defendendo 5 pontos que eu vou destacar daqui a pouco. E em oposição a esses 5 pontos que Armínio defendeu, João Calvino, que foi outro teólogo, mas desta vez um teólogo francês, também desenvolveu a sua teologia e defende coisas exatamente contrárias ao que Armínio defende. Então vamos lá. Quais são os 5 pontos do arminianismo? Depravação total, eleição, expiação ilimitada, graça irresistível, eleição condicional e segurança em Cristo. Quais são os 5 pontos do calvinismo? Depravação total, expiação limitada, graça irresistível, eleição incondicional e perseverança dos santos. Mas, irmão Bruno, eu não entendi a diferença entre eles. Eu vou lhe dizer qual é. O único ponto que os arminianos e calvinistas concordam é na depravação total. É o único ponto que eles concordam. E o que é que diz a doutrina da depravação total?
Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos, portanto, estamos destituídos da glória de Deus. Então, nesse ponto, e nesse único ponto somente, arminianos e calvinistas concordam que a humanidade inteira está depravada totalmente. Por isso o ponto se chama depravação total. O pecado manchou a humanidade toda. Esse é o primeiro ponto. Mas os arminianistas defendem a expiação ilimitada. E nesse ponto nós da Igreja de Cristo também defendemos. Nós cremos que a morte de Jesus na cruz tem um alcance ilimitado. Isto é, a morte de Jesus na cruz foi em favor da minha vida, em favor da sua vida e em favor da humanidade inteira. Por isso que se chama expiação ilimitada, não tem limites, o alcance da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós não temos como limitar, porque aonde abundou o nosso pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós é muito claro que a expiação é sim ilimitada. 1 João capítulo 2 e versículo 2 fala sobre isso, dizendo que o Senhor Jesus, Ele é a expiação pelos nossos pecados. Aí João acrescenta para não deixar nem dúvida, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então João está dizendo, a morte de Jesus não foi só para alguns, mas foi em favor da humanidade inteira. Quando a gente vai para o texto de Tito 2:11, que até o pastor Arthur usou na ministração dele recentemente, Tito disse claramente que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então nós entendemos pela Bíblia que a morte de Jesus na cruz, ela traz a oportunidade de salvação para todos. Eu costumo dizer que a morte de Jesus na cruz, ela é suficiente para salvar todo aquele que em Jesus crê, mas ela só vai ser eficiente na vida daqueles que nele crê. Ou seja, em outras palavras, a oportunidade de salvação é franqueada a todos, mas nem todos vão ser salvos. Mas não porque não tenham oportunidade da parte de Deus, mas porque voluntariamente rejeitaram essa maravilhosa salvação. Então os irmãos que são de viés calvinista, eles entendem o contrário. Eles entendem que a expiação é limitada. Como assim? Apenas um grupo de pessoas que foram escolhidos, eleitos por Deus e predestinados por Deus antes que o mundo fosse mundo, é que vão ser salvos. Então Deus, segundo o calvinismo nesse ponto, teria escolhido antes que o mundo fosse mundo, de forma determinista, de forma fatalista, de forma irrevogável, que um punhado de pessoas da humanidade seria salvo. E que o restante da humanidade que não tivesse nesse grupo seria irremediavelmente condenado. É como eu costumo dizer, que se isso fosse verdade, não seria somente a graça, ou somente as escrituras, ou somente a fé, como os solas da reforma defendem, mas seria sola sortes, ou seja, somente a sorte. Se você tiver a sorte de estar no grupo que foi eleito e predestinado por Deus, você está salvo. Se você não tiver essa sorte, meu amigo, pode ler a Bíblia, pode jejuar, pode orar, pode crer, pode buscar, mas mesmo assim você não vai chegar no céu. Então os irmãos das igrejas de viés calvinista que eu já citei, presbiteriana, batista, congregacional e etc., eles creem assim, que Deus morreu apenas por um punhado de pessoas. Por isso que para eles a expiação é limitada. Mas para nós da Igreja de Cristo a expiação é ilimitada. Quem crê assim também diz amém. E aí o próximo ponto que Armínio defende, que nós também concordamos, é que a graça de Deus ela é resistível. O que é isso? A graça de Deus alcança todos nós. Bendito seja o nome dele. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio
de aceitarmos ou recusarmos o presente da salvação. Então, nós cremos que é possível resistir à graça de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama tanto que não nos fez robôs. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós o adoremos por livre e espontânea escolha. Ele não quer obrigar ninguém a adorá-lo, mas também não vai obrigar, sem oportunizar a salvação, a ninguém ir para o inferno. Por isso nós cremos que a graça ela é resistível, ou seja, Deus te oferece a graça, foi Deus quem mandou Jesus, o seu Filho bendito, para lhe dar salvação, a fé vem de Deus, tudo vem da parte de Deus. Qual é a única participação, se é que eu posso assim dizer, do homem nesse plano todo? É receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembra do exemplo que eu falei no início da pregação, que a salvação eu comparo com um presente? Aqui se aplica muito bem esse exemplo. O que é um presente? É algo que você não trabalhou, foi que alguém que trabalhou, alguém que suou, alguém que comprou, que gastou, que pagou o preço e trouxe para você, e lhe ofereceu. Qual é as possibilidades quando você recebe um presente ou quando alguém quer lhe dar um presente? Ou você aceita o presente, ou você recusa. Então é assim que nós cremos. Nós cremos que a graça ela é resistível, ou seja, Deus nos dá livre-arbítrio para podermos escolher ou não aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas não estranhe, quando você for conversar com irmãos da presbiteriana, da batista, da congregacional, a primeira coisa que eles vão lhe dizer é que não existe livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio não existe porque toda a humanidade foi manchada pelo pecado, e nesse ponto eu concordo, mas eles falam que o homem não tem condições de fazer uma escolha para Deus. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que realmente a humanidade toda foi manchada pelo pecado, mas a graça de Deus nos dá as condições de nos voltarmos para Ele. Então, para nós, a graça é resistível, que o diga, por exemplo, Mateus 23 e 37, nas palavras do Senhor, quando diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis ajuntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. O que Jesus estava dizendo em relação a Jerusalém? Que tinha o desejo de juntar a todos, de salvar a todos, de congregar a todos, debaixo da sua sombra bendita, onde descansa todo crente, debaixo da sombra do onipotente Deus. Mas vós não quisestes, disse o Senhor Jesus. Ou seja, é possível recusar a graça de Deus. E aí é muito lógico até crermos que dessa forma é mais inteligível, porque se nós cremos no Senhor Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados e vamos morar no céu. Mas se nós rejeitarmos, seremos condenados porque rejeitamos o unigênito Filho de Deus. Então seremos condenados ou salvos pela própria decisão que tomamos ou deixamos de tomar diante do Evangelho de Jesus Cristo. Então para nós a graça ela é resistível. Nós podemos resistir à graça de Deus. Para os irmãos que são calvinistas, não. Ela é irresistível. Eles explicam que se o Senhor quiser salvar Adolfo, por exemplo, se Adolfo estiver no grupo dos sola sortes, daqueles que foram selecionados no bingo de Jesus para serem salvos há muito tempo atrás, Adolfo não tem condições de resistir à graça de Deus. Então, em algum momento da vida dele, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, a graça do Senhor Jesus vai chegar de tal modo em Adolfo que ele não vai poder resistir, vai se curvar e vai voltar para Cristo. Perceba que no calvinismo, a soberania, o aspecto da soberania de Deus se sobrepõe ao aspecto da justiça ou do amor de Deus, ou mesmo da liberdade. Eles olham mais para essa questão de Deus determinar, e nós olhamos mais pela questão de Deus ser misericordioso. Né? O quarto ponto que trata Armínio, que a Igreja de Cristo também se filia, é a eleição condicional. Para nós, a eleição do Senhor Jesus, que eu expliquei no início da pregação o que era eleição,
eleição, ela é condicional, ou seja, ela é condicionada à fé. Nós somos salvos mediante a fé. Efésios 2:8 diz claramente isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Aí no versículo seguinte diz, para que não é pelas obras, para que ninguém se glorie por conta disso. Então, nós entendemos que alguém só é do grupo dos eleitos de Deus se tiver fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a eleição ela é condicionada a ter fé. E como é que vem a fé? Romanos 10:17, que eu já citei. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, os irmãos que são calvinistas, nesse ponto, eles entendem que a eleição ela é incondicional. Ou seja, não há condições. É baseado tão somente na soberania de Deus de escolher alguém para ser salvo. E essa pessoa vai ser salva porque Deus quer. Portanto, por essa ótica, não é necessário fé. Porque a fé vai vir depois. Entendeu a diferença? No caso de nós, que somos nesse ponto arminianos, nós entendemos que a fé vem antes. Você tem que ouvir a palavra, a fé nasce no seu coração, você se arrepende, confessa e alcança misericórdia. Para eles não. A pessoa é salva de forma irresistível quando a graça é a tua, e essa pessoa somente após isso é que vai ter fé. Para nós a fé vem antes, o crer vem antes, para depois sermos salvos. Quem está entendendo diz amém. Então a eleição para nós é condicionada à fé. Para os calvinistas ela é incondicional. Basta você ter sido eleito de Deus e Deus faz o resto nesse sentido. E aí nós chegamos no quinto e último ponto da mensagem, eu já estou me aproximando do fim, que é o único ponto dos 5 que eu estou falando aqui do arminianismo que a nossa igreja não se filia. Esse ponto que o arminianismo defende é a segurança em Cristo. E o ponto que nós nos filiamos aqui é calvinista, que é a perseverança dos santos. O que significa isso, irmão Bruno? Para Armínio é possível cair da graça, isto é, alguém pode perder a sua salvação. Então, aquele ditado que a gente costuma dizer entre nós, uma vez salvo, salvo para sempre, para Armínio isso não é verdadeiro. O próprio Armínio, estudando sobre isso, nas suas obras, ele falou que era o ponto que ele tinha mais dúvida. Então ele ficava duvidando em relação a esse ponto, se é possível ou não perder a salvação. Como é que a Igreja de Cristo se posiciona diante desse ponto? Nesse ponto, nós somos calvinistas. Nós entendemos que não é possível perder a salvação. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ao escrever o nome de alguém no livro da vida, ele não risca mais. Ele só escreve uma vez, quando a pessoa verdadeiramente entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E aí tem vários textos que tratam sobre isso. Isso é uma discussão muito grande. Inclusive foi um dos motivos pelos quais a nossa igreja, em 13 de dezembro de 1932, se desligou da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma santa igreja, pela qual eu tenho muitíssimo respeito, mas foi justamente nesse ponto em específico que os pioneiros da nossa igreja, depois de orar, jejuar, buscar, entenderam que não era possível perder a salvação. E aí eles se desligaram da Assembleia de Deus, entre outros motivos por conta disso, e assim nasceu a Igreja de Cristo no Brasil, começando pela cidade de Mossoró. Então, perceba, portanto, que nós somos, situando aqui no meio da teologia de Armínio e de Calvino, nós somos 4 pontos arminianos e 1 ponto calvinista. Então eu posso concluir que nós nem somos 100% arminianos, nem 0% calvinistas, mas procuramos estar 100% alinhados às Sagradas Escrituras. Então a gente tem que entender que o calvinismo, de um modo geral, ele traz um problema muito grande acerca de quem é Deus. Eu vou dar só alguns exemplos para os irmãos. Se a eleição e a predestinação fosse como os irmãos calvinistas defendem, o diabo seria o diabo de Deus. Como assim, irmão Bruno? Explique porque eu não entendi.
Se tudo foi predestinado de antemão, e a pessoa que foi predestinada de antemão, ou a criatura que foi predestinada de antemão, não pode fazer algo diferente do que fora determinado, o diabo está obedecendo a Deus por ser diabo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que o diabo outrora foi um anjo de luz e usou do seu livre-arbítrio para querer ser superior ao Senhor, e o Senhor, na sua onisciência, viu e expulsou ele do céu por conta da soberba que havia em seu coração. Então até o diabo usou do seu livre-arbítrio, mas usou mal. Mas se o calvinismo nesse ponto fosse verdadeiro, o diabo tinha sido criado por Deus para ser o diabo. E portanto ele estaria fazendo o que Deus determinou que ele fizesse. Olha que loucura. Então o diabo estaria obedecendo a Deus, porque ele estaria cumprindo o que Deus mandou que ele fizesse, determinou que ele fizesse, ele não podia fazer diferente. Vou dar um outro exemplo para vocês. Como é que fica a situação das crianças que morrem na sua inocência? Nós entendemos que se uma criança morreu na sua inocência, ela é salva. Ela é salva. Ela não teve a condição ou o discernimento, a maturidade para entender a completude do plano de salvação. Mas Jesus, por mais de uma vez, chamou uma criança, colocou no meio dos discípulos e disse que se alguém quiser compreender o reino de Deus, que o faça como uma criança. Então nós entendemos que se uma criança morrer na sua inocência, ela vai ao céu. Como é que o calvinismo entende isso? Se ela foi predestinada, ela vai para o céu. Se ela não foi, vai para o inferno. Vocês estão entendendo como é complicado isso? Vou dar um último exemplo. Nós que cremos que a salvação está estendida a todos, nós praticamos o evangelismo. Seja ele o evangelismo pessoal, seja o evangelismo coletivo. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus morreu por todos e que a salvação é para todos. Louvado seja o nome de Deus. Mas se a gente fosse calvinista, perde-se o sentido do evangelismo. Porque se aquela pessoa vai se arrepender porque foi determinado por Deus, vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Então para que eu vou evangelizar? Para que Jesus veio ao mundo se não fora para dar a salvação a todos? Então, para mim, meus amados irmãos, e para a nossa igreja, está muito claro que nós somos eleitos sim, mas livres. No sentido de que Deus nos elegeu, mas nos deu livre-arbítrio para respondermos pelas nossas próprias escolhas. Deus, quando nós chegarmos lá na glória, Ele vai nos galardoar por tudo quanto fizermos. Mas aqueles que rejeitarem a Deus vão ser condenados porque voluntariamente rejeitaram a Deus. Porque senão poderia acontecer no dia do juízo final, ou no julgamento do grande trono branco, se o calvinismo fosse verdadeiro, que alguém pudesse argumentar com o Senhor dizendo assim: eu estou sendo condenado, Senhor Jesus, mas eu não tive chance de crer, o Senhor não me deu oportunidade, a sua morte foi só por alguns e eu não estava nesse grupo, então o Senhor está me condenando para a sua glória sem nem me dar oportunidade. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele é um justo juiz e que Ele tem amor pela humanidade inteira. Quando eu volto para João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, eu vejo duas coisas muito claras aí. Mundo vem da palavra grega cosmos, que significa a humanidade inteira. João, ao escrever isso, tinha em mente que o amor do Senhor Jesus é tão grande, ele não encontrou nenhuma palavra melhor para dizer, e disse assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Foi o melhor adjetivo que João achou para dizer o amor de Jesus. Ele não sabia dizer o tamanho do amor, ele disse, de uma tal maneira que o Senhor Pai deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então eu entendo que claramente a extensão da salvação é para todos, mas só vai ser eficaz na vida dos que crerem no Senhor Jesus. Os irmãos que são calvinistas, em João 3,16, eles vão dizer ali que o mundo não é mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, eles dizem que ali mundo não é mundo.
mas é mundo dos eleitos. Agora, de onde eles fazem essa exegese, eu não encontro nas Escrituras. Para mim é muito claro que ali é mundo do grego cosmos, que significa a humanidade toda. Jesus amou a humanidade inteira, bendito seja o santo nome dele. Então o calvinismo, ele tem muitos problemas no que diz respeito à salvação. E nós precisamos estar cientes disso, para a gente não tomar um choque quando a gente conversar com irmãos que entendem de outra maneira. É natural que hajam diferenças doutrinárias, mas você precisa saber no que a sua igreja crê, para quando você ter esse tipo de conversa, você está preparado. Então nós cremos, portanto, que o Senhor morreu pela humanidade toda, nós cremos que a graça do Senhor ela é irresistível, nós cremos que a eleição é condicionada à fé, e nós cremos que toda a humanidade se depravou. Mas cremos também que nós perseveraremos na fé, porque o Senhor é o penhor da nossa herança. Então a nossa igreja crê dessa maneira. E eu concluo a mensagem dizendo para os amados irmãos, que essa discussão de arminianos e calvinistas, ela não vai terminar aqui na terra não. Eu digo para os irmãos que vai ter no céu irmãos arminianos e irmãos calvinistas. Eu digo para os amados irmãos que isso é uma discussão que por vezes é tola, que às vezes separa muito mais nós dos demais do que ajunta-nos. Mas é importante que a gente saiba como a igreja se posiciona para a gente poder se posicionar também. Então, quando a gente chegar lá no céu, que a gente vai ter muito tempo, só a eternidade inteira para estar com Jesus, se a gente se lembrar dessa discussão que por vezes é tola, a gente vai poder perguntar ao Senhor, Senhor, quem é que estava certo? Era arminianos ou era calvinista? Porque ô briga grande tinha lá na terra sobre esse negócio. Meu Deus, perdi ou não perdi a salvação? Aí ele pode dizer, perdia meu filho. Ou ele pode dizer, não meu filho, não se perdia não. Mas sabe de uma coisa? Isso não vai importar não. Porque a gente vai ver ao Senhor como Ele é. E a gente vai ter muitas outras coisas para tratar com Ele. Então não vale a pena a gente brigar com o irmão por conta disso, nem por conta de nenhuma outra coisa. É uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não é Armínio quem morreu por mim na cruz, nem foi Calvino. Foi Jesus de Nazaré. Então que nós possamos ter isso em mente e saibamos, quem é fiel, busque ser mais fiel. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Porque o Rei está voltando. Amém. Amém. Amém, irmãos. Olha, irmãos, amanhã nós teremos um culto especial lá no IPE. Será a posse da nova diretoria lá. E eu estava escalado para ir para lá amanhã, mas apareceu um culto de gratidão. E a gente contornou a situação. E eu vou para o culto de gratidão e consegui um pregador lá para a congregação no IPE. O culto de gratidão será na casa da irmã Sebastiana, na rua Manuel Valdivino de Oliveira, 141, no bairro da Coab, na vila de Tota Amorim, que é mais conhecido, né? Vila de Tota Amorim, é ali por perto da ABB, né? E nós convocamos os irmãos para participarem. Quem não for para o IPE, vai para Tota Amorim, lá vamos agradecer o Senhor, a irmã
estará aniversariando no sábado. O filho dela, me parece que já aniversariou esses dias, ou vai aniversariar. Então, junta tudo e faz um culto de gratidão. O culto lá na Irmã Sebastiana terá a direção do pastor Ivanildo, e o pregador nós iremos ainda acertar, para a glória de Deus. Vamos juntos, vamos celebrar. Quando eu ouço essas exposições, eu me alegro muito, porque a Igreja de Cristo, quem acompanha, como eu acompanho, e há muitos anos a gente convive, a gente descobre que a Igreja de Cristo é uma espécie de balança, o fio da balança, né? É o fio da balança. Acreditamos em muitas coisas de Armínio, por quê? Porque elas estão nas Escrituras. Acreditamos em muitas coisas de Calvino, por quê? Porque estão nas Escrituras. Rejeitamos muita coisa de Armínio, por quê? Porque não estão nas Escrituras. Rejeitamos muito de Calvino, por quê? Porque não estão nas Escrituras. Eu tive um dia um encontro com o Manuel Gino, o fundador da igreja, já estava perto de morrer, e ele me perguntou se eu era igrejista. Digo, sou, sim, senhor. Aí ele disse, eu não sou. Digo, mas já foi. É tanto que criou uma igreja para dar trabalho a gente. Ele olhou para mim, riu, mas a gente, graças a Deus, tem gente assim como o irmão Bruno, que desenvolve os assuntos com muita propriedade, e a gente se anima, se alegra, porque cada dia que passa, aí a gente vê que não é só eu que venho de 1900 e volta, são os mais novos também que entendem e passam a ensinar, a repassar, se tornam repassadores dessa palavra tão maravilhosa. Não podemos ser extremistas, mas a nossa vocação doutrinária é o fio da balança. A gente está no meio, louvado seja Deus por isso. Temos os nossos defeitos? Temos. Todo mundo tem. E eu já disse a alguém aqui, tu vai para tal igreja, deixa aqui, vou para tal igreja. Tá bem. Aqui tem muito problema, digo, tá certo, vá. Quando você chegar lá, se vir que não tem problemas lá, venha me chamar que eu vou também. Que eu sou doido para pertencer a uma igreja que não tem problemas. Mas acontece que o meu problema não é a igreja, não. O meu problema sou eu. Se eu achar uma igreja que não tem problemas e for para lá, aí a pobre da igreja passa a ter problemas, que eu sou cheio de problemas. E disse que o tuberculoso, para onde vai, leva a tosse. E com a gente acontece isso mesmo. Graças a Deus, Deus abençoe o irmão Bruno. E a palavra ministrada no nosso coração continue fazendo efeitos. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. No sábado temos o quê? A mocidade, Culto dos jovens é aqui? É aqui mesmo. Estaremos aqui, não sei onde é que eu estou. No Carpina, exato, Estaremos no Carpina, se Deus quiser.
E domingo estaremos aqui para o culto de adoração ao nosso Deus. Sim, o culto no Bacurau 1 foi suspenso por causa desse outro aqui. Ainda bem que a gente vai ter amanhã contar com uma série de obreiros que vão estar aqui no CETEL. E Edenilson me disse que não tem ministração à noite, né? É só pela manhã e à tarde. E à noite a gente vai pegar alguns obreiros para usá-los nessas reuniões. Em nome de Jesus. Vamos pedir ao pastor Arthur para orar e impetrar a bênção apostólica. A irmã Altiva pede as orações em seu favor e a gente deve orar pela nossa irmã. Ela foi cirurgiada e está precisando das nossas orações. Vamos orar. Oremos também pela família do presbítero Rafael Arcanjo. Aquele problema lá é um problema que envolve todo mundo, né? Quando a pessoa morre de forma natural, a gente sente aquela coisa toda, mas quando é uma morte de forma provocada, a dor é maior, viu, irmãos? A dor é maior. Eu dou graças a Deus que eu não tenho essa experiência e espero nunca ter, mas eu sei que é dolorido demais. Vamos orar, vamos agradecer. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, Pai de bondade, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concedestes de nos alimentar da sua palavra, adorar o seu santo nome com a sua igreja reunida. Foi compartilhado conosco, ó Pai, alguns pedidos de orações, alguns que se encontram enfermos, alguns precisam da consolação que vem do alto. Tu és o Deus que cura, que restaura, Tu és o Deus que manifesta o seu poder através dos milagres. Nós testemunhamos as suas misericórdias que nos acompanham todos os dias. Aqueles que precisam do consolo, ó Pai, Teu Espírito Santo é consolador, dá a força necessária para enfrentar essa adversidade, essa provação familiar. Aqueles que estão, ó Pai, nos assistindo nos seus lares, visita cada lar, Senhor, com um toque do alto, trazendo a restauração necessária, trazendo, ó Deus, o vigor, o ânimo que nós precisamos, ó Pai, e com o ânimo que vem do Senhor, nós temos o vigor para trabalhar, para fazer a sua vontade e permanecermos de pé. Despede-nos em paz, Senhor, é o que nós te pedimos, pois nós sabemos que a paz que vem do Senhor é necessária todos os dias. Erga suas mãos para cá, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. E uma salva de palmas para Jesus.